Oi, gente. Chegamos um pouquinho mais tarde hoje para nossa conversa, mas é porque eu ainda não estou muito bem. Eu ainda estou me sentindo esquisita. Minha saúde ficou um pouco bombardeada esses dias. Mas sabe que eu achei que ontem foi um dia bem pesado, né, na internet. Que coisa horrorosa, assim. Vi cada coisa monstruosa na timeline do Facebook, nas notícias dos grandes canais, enfim. A gente não. Eu sempre tento me eximir de dar opiniões a respeito de política, principalmente, né? Porque eu sempre falo a mesma coisa. As pessoas não compreenderam ainda o que é política, essa política partidária que se faz por aí é um negócio violento até não aguentar mais e tá muito difícil conversar, né? Porque as pessoas têm interpretações muito distorcidas para os posicionamentos. Ontem eu não achei que faltou respeito a determinada pessoa ou a determinada situação. O que eu achei é que faltou respeito. Faltou, sabe quando falta? Falta na pessoa, falta em si. Falta decoro, falta consideração, falta valores, falta tudo. Aí quando falta tudo, né? Daí não tem nada e fica aquele papo de maluco, assim, das pessoas ficarem tacando pedra, não sabe nem quem. Então tava tão pesado ontem que eu me senti abatida. Aí a gente conversou, falamos sobre as coisas dos nossos projetos aí e a gente toca pra frente. E aí acumularam alguns assuntos, mas eu resolvi pegar mais um de generalidades, porque hoje, essa semana eu fiz alguns vídeos falando de generalidades, assim, aqueles pontinhos que ficam soltos e que a gente pode de vez em quando colocar nos fiadores, né? Que nem uma parceira estava falando, ela falou, é bom porque são pequenos toques que a gente vai encontrando soluções, vai clareando mesmo, não tem problema que a gente não tenha condições de se aprofundar em tudo agora, depois com o tempo a gente vai recebendo mais pedidos, mais atenção e vai falando, e se precisar repetir a gente repete sem nenhum problema. Eu tô com uma piada de piercing aqui, né, porque o Zezé arrancou o meu piercing, derrubou no gramado, de brinde me fez um machucadinho, uma afta, e aí para não tampar o furo eu coloquei um coraçãozinho que eu tinha aqui, mas tava uma coisa ridícula. Bom, então eu coloquei como título pra gente conversar a questão da tutela, né? Tutela que pode ser mãe, pai, tio, avô, qualquer um que estiver responsável por crianças. Como é que a gente implementa a consciência? Junto com esses tópicos, eu vou colocar um ponto que é a amamentação, que uma parceira me pediu para falar a respeito de amamentação, porque tem alguns detalhes nessa história que gera bastante dúvida. Veganos amamentam e depois como é que fica? Amamenta assim, amamenta assado e depois como é que fica? Substituição, aquela coisa toda. Então vamos lá, começar a falar da questão principal. Para aquelas pessoas que estão chegando, bem-vindas, elas se aproximam por alguma curiosidade, querem entender melhor que história é essa de veganismo para criança, é possível, não é? O veganismo é o quê? Veganismo. A gente, na verdade, nós somos veganos abolicionistas, ou seja, nós não pensamos em cuidar dos animais como se cuida de bichinhos domésticos, né? Gato e cachorro, que são os domésticos, e aí uma boa dúzia que as pessoas inventaram de ter sob suas tutelas afetuosas, achando que isso significa que o animal está bem tratado. Também não pensamos em libertar, em amenizar a dor dos animais apenas. Nós, na verdade, queremos, com essa construção de caminhos, alternativas e tudo mais, a gente pensa em libertar os animais definitivamente desse jugo, dessa escravidão a que eles são submetidos pelos seres humanos. Isso é uma explanação muito simplista, porque na verdade a gente sabe que como hoje a gente chegou num ponto em que se faz urgente, porque nós tomamos consciência sobre o quanto é absurdo esse massacre todo, esse sacrifício todo, essa escravidão, exploração, tortura que os animais vivem, a gente já entendeu que dá para traçar um caminho alternativo e que a nossa vida não dependa de explorar esses animais. Mas
o lado ruim é que nós temos séculos e séculos e séculos, milênios de vício. Nós temos uma mente já tão automática nessa escravidão que a gente nem se deu conta que todos os setores da vida da gente hoje, né, nos núcleos familiares, na sociedade como um todo, né, em todo mundo, nós estamos praticamente dependentes desse massacre que promovemos nos animais. Porque ele está nas coisas mais absurdas. O setor de alimentação é o que mais chama atenção, porque a alimentação é algo que é comum a todo mundo, do nascimento até a morte, sem exceção. Não é para rico, nem para pobre, nem para nenhum tipo de, nenhuma raça específica, nenhuma etnia, nada. É para todo mundo. E na alimentação foi colocado, inserido o tempo todo, por várias razões, todos os insumos de origem animal que hoje já não seriam mais necessários. Então, assim, mas na Idade da Pedra os ancestrais comiam carne, era só carne porque eles precisavam de muita energia, a carne dava tanta energia que eles conseguiram evoluir. Bom, mas aí a gente chegou até aqui e a gente já inventou o CD, o telefone, a luz, assim, tanta coisa a gente já inventou, o celular, a transmissão ao vivo, e a gente vai continuar invocando o homem das cavernas como artifício absurdo para essa perpetuação desse horror? Bom, e aí muita gente fala assim, mas Nana, como é que eu vou falar pro meu filho que ele pode viver sem carne se ele vai passar por problemas de saúde? Não, ele não vai passar por problemas de saúde se você fizer a conscientização, se você entender que aquilo é uma coisa que vai precisar de uma mudança de hábitos. Então aí a gente chegou num grande ponto, porque assim como a exploração está na mesa, né? Quer dizer, na alimentação, no vestuário, na diversão, no lazer, e nos surtos de desequilíbrio emocional, né? Bom, enfim, tem gente explorando animal em todos os setores da vida, né? Nós vemos ainda polícia montada. Gente, por favor, polícia montada é o fim do mundo. Ou melhor, é o começo do mundo, não agora. Então a gente vê que a exploração ela está em todos os lugares. Para se tirar isso, para se arrumar ou reorganizar isso, em primeiro lugar a gente vai precisar desconstruir essa ideia absurda. E a gente vai ter que desconstruir onde? Nas crianças, né? Porque elas vêm limpinhas, elas não chegam aqui querendo trucidar nenhum animal, querendo comer um coelhinho, querendo montar camelo no deserto. Crianças chegam aqui e entendem e vão aprender o que é adequado, o que não é adequado, o que está calcado sobre valores ou não com os adultos. Nós ainda temos como alegar, mas eu já estou tão acostumada, eu já estou habituada, o meu paladar já está viciado, eu já não sei mais encontrar o doce da fruta na tâmara, eu preciso encontrar o açúcar branco, refinado, blá, blá, blá. Mas a criança não. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é desconstruir esse vício. Como eu digo o tempo todo, você chega na sua casa, tá alagada, a primeira coisa que você precisa saber é descobrir a fonte desse alagamento. Se tem uma torneira ligada, você vai lá e tenta fechar a torneira. Mas é difícil fechar a torneira, tá quebrado, não sei o que lá, mas você vai dar um jeito de fechar. Fechou, estancou aquela água derramando, aí a gente vai começar a puxar. E também não é um passe de mágica, pluft, fechei e acabou. Não, tem que puxar, dá trabalho, leva tempo, é um processo, mas a gente pode fazer isso. Então, para quem chega agora e fala assim, mas o que é veganismo em família? Como é que eu vou educar meu filho dentro de uma proposta de não explorar animais? Tá bom, eu entendi, mas e o que eu faço com? Aí começa a lista. Começa a lista de um monte de associações que a gente foi fazendo durante muito tempo e que chega agora a gente já não sabe nem por onde começar. Então, uma parceira pediu assim, eu preciso falar a respeito da amamentação. E eu achei essa uma pauta muito a ver com a tutela, né? Porque o que acontece?
Tem coisas que são do nosso código biológico. Nossa mente já entende aquilo como certo, ou como benigno, ou como adequado, porque tem um código. A mãe amamenta o seu filho. O leite da mãe é perfeito para o seu filho. Em situações críticas, ou que a mãe não possa amamentar por N motivos, ou que a criança não consiga pegar o peito da mãe, assim, tem muitas situações. Então, o que ela vai tentar? Ela vai tentar buscar o alimento correspondente, mais próximo do que é o leite dela. E aí, muitos equívocos aconteceram porque, infelizmente, o ser humano tem a arte do roubo, a arte da mentira, a arte do lucro, da exploração, e o escrúpulo dele vai baixando à medida que esses desvalores aumentam. Então, quanto mais você deseja, quanto mais você queira lucrar, ganhar, mais o seu escrúpulo vai baixando. Porque aí perde-se muito do bom senso, análise, crítica, e começa-se a reproduzir um paradigma. Paradigma é tudo aquilo que a gente reproduz e até que se perca de vista o sentido daquilo. Já não sei mais por que faço, mas eu faço porque todo mundo fazia e cheguei aqui assim. Então, é necessário desconstruir esse paradigma, entender que o leite de cada fêmea é produzido de acordo com as configurações biológicas de cada filhote. Então, a fêmea humana, o leite da fêmea humana, ele tem uma composição química. O leite da fêmea caprina tem outro, bovina tem outro, é diferente. A concentração de gordura é diferente, a concentração de açúcar é diferente, a concentração proteica é diferente, e é necessário primeiro a gente avaliar isso. O problema é que a gente virou refém do mercado, refém para tudo. Então, o mercado vai lá e diz que esse leite faz seu filho crescer, ficar lindo, ficar forte, ficar inteligente, ficar maravilhoso, ganhar poderes mágicos e ser sobre-humano. A mãe prefere acreditar nisso. E é caro, hein? Acho que é porque é bom mesmo. E aí, nessa loucura, a gente vai criando um código de vício emocional, de vício mental. Mãe é muito pressionada a ser perfeita, né? E aí a gente vai começando a acreditar que, mas e se eu privar o meu filho e depois ele tiver um problema qualquer? O mundo vai vir contra mim, eu mesma vou vir contra mim. E não é um trabalho simples. Então é por isso que não dá pra gente gritar pras mães: você que não é vegana, que tá dando leite pro seu filho, você sabe que desgraça você tá promovendo. Aí começa toda essa loucura. Não dá pra falar assim, porque as pessoas têm suas inseguranças e a gente tá na mão delas, os animais estão na mão delas. Os animais não estão nas nossas mãos conscientes. Os animais não estão nas mãos de quem já entendeu tudo isso. Infelizmente, eles estão na mão de quem não entendeu nada disso. Compreendam? Eu não estou aqui para dizer que a gente precisa passar a mão na cabeça de quem quer massacrar, explorar os animais a todo custo. Eu não estou aqui dizendo isso. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter meios hábeis para informar, orientar, acolher, para que essas pessoas possam, então, fazer uma boa escolha. E a gente torce para ela fazer uma boa escolha. Mas se ela não fizer, a gente vai ter que continuar o trabalho, vai ter que continuar praticando, porque desistir está fora de questão para nós. Então, tentar elucidar esses pontos místicos, né? Elucidar com o quê? Com informações fidedignas, com apoio, orientação, orientando, dando nome, procurando, descobrindo quem são os pediatras veganos ou aqueles pediatras que respeitam o veganismo, e consideram, realmente reconhecem a importância disso. Lembrando sempre que o mercado estará aí até o último pau de arara para tentar mentir para as pessoas. Nós não estamos lutando contra as mães que ainda não sabem como amamentar os seus filhos, como alimentar os seus filhos de modo geral, vestir, promover lazer e cuidado. Nós estamos lutando contra um mercado que vai mentir para essas mães.
Entendam isso. Se a gente não amparar essas mães e a gente não buscar e compartilhar todas as informações fidedignas possível, elas vão ficar na mão desse mercado mentiroso, desses médicos mentirosos, como o Drauzio Varela, que vai, e eu não sei se na verdade ele está mentindo de propósito, se ele foi realmente vendido para o mercado, ou se ele está mentindo porque ele também não sabe, porque a gente tem uma coisa de endeusar os médicos como se os médicos fossem a última palavra em medicina. Eles não são, eles só são médicos. Eu estudei, fiz faculdade de biomedicina, e eu vi, assim, eles também infectam os seus conhecimentos com as próprias, os próprios equívocos, sabe? Então é por isso que a gente tem que buscar mais médicos, mais cientistas, encher a rede de boas informações, encher a rede de informações que a pessoa possa ela mesma, com autonomia, buscar 3 fontes, tirar um paralelo bom, uma média boa e seguir. Então, assim, é muita coisa para desconstruir. A maioria gigantesca das mães, eu digo sempre mãe como símbolo do tutelador, mas entendam, quando eu digo mãe, eu estendo isso às tias, às avós, aos pais, enfim. É muito difícil para eles, porque a maioria não sabe. Vai no zoológico, ela nem sabe. Ela olha lá aqueles ativistas gritando, zoológico é prisão, libertem os animais. A pessoa não entende. Na cabeça dela, a gente está querendo abrir as jaulas e soltar os leões no meio da cidade. Gente, é verdade isso que eu estou falando. Parece absurdo para nós, que já temos um trabalho, um caminho dentro disso. Mas para as pessoas que nunca tiveram contato com isso, essa informação ela é muito abstrata. O mercado, ele vende tudo, ele investe milhões, bilhões em propaganda. Propagandas pensadas, propagandas arquitetadas para ir lá na mente da mamãe e plantar aquela semente. Depois eles pagam e investem muito tempo para regar essa semente, cultivar essa semente, até que dê árvores frutificando, árvores de engano, árvores de mentiras. A gente não vai conseguir arrancar essas coisas tão ruins e enraizadas com uma explanação, com uma palestra. Não vamos. É como eu estou dizendo. A gente que tem informação acha que todo mundo sabe, por isso que a gente fica intolerante. Porque a gente acha que a pessoa sabe e está sendo sacana com a dor dos animais, e está sendo sacana com o planeta inteiro. Mas eles nunca ouviram falar. Tá assim, ó, de mãe que nunca sequer ouviu falar que a vaca sofre, que o leite é extraído de uma maneira grotesca, que tem células somáticas, que na verdade é pus no leite de vaca. Ela não sabe que tem formol no leite de vaca, que tem água oxigenada no leite de vaca, que tem sangue no leite de vaca. Ela não sabe nada disso. Por quê? Porque ela não se formou. Porque ninguém informou ela, porque o mercado coloca lá aquela latinha bonitinha, com um ninhozinho de passarinho do lado, ai que fofo, e fala para a mãe que aquilo é enriquecido de poderes miraculosos. E ela compra isso. Então a gente só tem um jeito, informar, fazer a mãe entender, compreender, saber. Aí depois, se ela continuar fazendo escolhas ruins, aí a gente tenta outros métodos, aí a gente tenta esclarecer através de vídeos impactantes, conspira-se, a carne é fraca, terráqueos. Mas antes disso, dá para fazer com menos. E quebrar esses paradigmas de crianças que são educadas para serem insensíveis aos animais. Achar que o filho que monta num cavalo com 5 anos de idade, aí sim, meu filho, você é macho pra caramba, forte, poderoso. A criança coloca na cabeça dela que a aceitação do pai vai vir através dessas atitudes de insensibilidade. Então é um outro caminho que a gente faz para que essas crianças ganhem pelo menos a chance, a oportunidade de conhecer o lado verdadeiro dessa história. E os tutores a gente tenta orientar e tenta pedir, por favor, não mintam para os seus filhos, não digam para os seus filhos que a carne que ele come é de boi de mentirinha. Por que você vai fazer uma coisa horrível dessas? Que coisa mau caráter.
Não faça isso não, porque você fazendo isso, você está criando uma pessoa insensível à dor do outro, isso vai se perpetuando, a energia do mundo inteiro vai virando um horror, sabe? O planeta todo vai sendo devastado, seu filho nunca vai ser capaz de entrar em contato com a sensibilidade da mesma forma que ele entraria se você não mentisse para ele. Não minta para o seu filho, fale a verdade. Diga para ele, pense, olha, eu não estou entendendo direito, eu acho que é o melhor para você, mas eu vou procurar saber. E aí entre em contato com as pessoas que podem passar essas informações. Nós estamos criando com muito empenho uma série de conteúdos, de material para abastecer essa conscientização. Nós temos a intenção de criar cartilhas, de criar livros, música, desenho animado, tiras de histórias em quadrinhos, para que as pessoas possam ter essas informações, para que as crianças possam ter essas informações e a sensibilidade, a consciência comece realmente a ser algo introduzido, introjetado até ser de verdade apropriado de uma maneira suave, de uma maneira benigna. Mas enquanto não tem a disposição, vamos cavando, vamos tentar informar as pessoas com mais tolerância, né? As pessoas não sabem, gente. As pessoas não sabem que os produtos de limpeza e os produtos de higiene são testados nos olhos dos coelhos, na cabeça dos macacos, nos cachorros beagle, nos porquinhos da Índia, nos hamsters. E eu sei que muita gente vai dizer, Nana, eles não sabem, mas quando a gente conta, eles refutam, eles dizem que não é isso, que não é verdade, que a gente que é louco, eles não querem saber, eles acham que é assim mesmo. Mas calma, gente, a verdade é que é um impacto muito forte, como foi para nós. E alguns reagem a esse impacto virando da noite para o dia a chave, como foi o meu caso, por exemplo. Eu também não sabia da indústria horrorosa dos ovos e do leite, eu sabia da carne porque é óbvio. E isso a gente percebe desde criança. Mas eu não sabia dos ovos e do leite. E quando eu fui saber, era tarde já. Eu soube quando a internet já estava pulando por aí. Quando eu soube, foi da noite pro dia. Mas tem gente que não. Tem gente que fica desalojado. Tem gente que não vai conseguir. E eu vou repetir. Mas você está tendo muita paciência com gente cruel. Não. Eu estou tendo diligência porque eu quero que os animais sejam libertos. E se eu não tiver alguma diligência para tolerar essas pessoas e insistir em informá-las, os animais não têm chance nenhuma, porque o mundo não vai se tornar vegano com meia dúzia de veganos. Os animais não vão ser libertos com meia dúzia de veganos. Nem com 10 milhões, nem com 1 bilhão, nem com 2 bilhões de veganos. Só quando todo mundo compreender isso. Então essa é a razão que me leva a falar de desconstrução, de um primeiro... Tem que haver uma desconstrução. Então como se desconstrói essa ideia de que o leite faz bem, de que o ovo faz bem, de que o animal não sofre, de que as galinhas podem ser felizes e dar o ovo. Como que a gente desconstrói isso? Levando informações. É fácil? Não, porque eles não querem ouvir e eles não querem ver. E o que a gente faz então? A gente leva essa informação de várias formas. Se quem quer ler, a gente escreve livro. Quem quer ver, a gente faz performance. Quem quer mostra vídeo. Quem quer ouvir, a gente dá palestra, a gente faz os vídeos. E quem não quer nada? Bom, quem não quer nada, a gente faz tudo o que a gente pode fazer para quem quer, até que uma hora essa pessoa se sinta naturalmente impelida, pressionada por livre e espontânea pressão. Ela acabe tendo que entrar em contato com tudo isso. Porque nem tudo que a gente sabe são coisas que a gente procurou saber. Tá, a gente foi para faculdade, a gente foi para a escola e aprendeu coisas que a gente queria. Mas quantas coisas a gente aprendeu porque tem um outdoor no meio da rua, um billboard no meio da rua? Quantas vezes? Quantas coisas a gente aprendeu porque estava dentro do ônibus e ouviu um falando para o outro, porque estava dentro do metrô e ouviu um lendo para o outro, e porque estava sentado numa sala e passou um documentário. Quantas? Milhares de coisas a gente aprendeu assim, de forma indireta. Então a gente precisa estar presente nas mais variadas formas para poder atingir as mais variadas mentes, né? Então,
pais e mães, o que que eu digo? Se informem, aceitem boas informações e não mintam para os seus filhos, por favor. Não digam para os seus filhos que o mundo é dele, que ele tem que ser forte, independente da dor dos peixes, dos porcos, dos frangos. Não digam isso para os seus filhos, porque isso é cruel, porque você está fazendo um projeto de pessoa insensível. E isso nunca será bom. Informe o seu filho, deixe que o seu filho tenha uma mente aberta e seja capaz de evoluir, porque isso vai ser muito bom. Não coíba, porque eu recebo muitas mensagens de crianças, tá, gente? Muitas mesmo. Boa parte delas pede, inclusive, para eu não citar o nome delas, porque se a gente fala, vai dar sérios problemas, né? Eu já enfrentei um problema assim, o Leonardo, menino de 12 anos, idade do meu filho, se comunicando comigo por Facebook, inbox, e ele pediu ajuda, e eu sempre falando, olha, não cria guerra com seus pais, fique tranquilo, você vai conseguir, vai dar tudo certo e tal. E um belo dia, a mãe dele, 11 horas da noite, me chamou no inbox do Facebook do menino e falou que ela vigiava todo o conteúdo dele, que era para eu chispar da vida do garoto, me ofendeu, foi grosseira e tudo mais, e o menino não pôde mais falar comigo. Então, assim, eu não estou falando com essa mãe, porque eu sei que essa mãe não vai me ouvir. Eu estou falando com outras mães que, por favor, não façam isso. Isso é ruim, isso é maldoso, isso é cruel com o seu filho, não faz sentido nenhum. Porque eu até aceito que ele seja vegetariano, mas primeiro eu quero que até os 18 anos ele coma tudo que ele tiver que comer, que ele tenha reposição de não sei o que lá. Aí vomitou umas carteiradas lá que diz que era enfermeira. Ainda falei para ela, olha, minha senhora, eu estudei biomedicina, medicina tradicional chinesa, eu sou terapeuta alimentar, assim, eu não tô falando de cabeçada com seu filho, eu tenho responsabilidade, eu sou mãe. E mesmo assim ela fala um monte, sai sai da vida do meu filho. Bom, a gente precisa respeitar determinadas leis, determinadas ordens, mas o nosso trabalho continua, né? Porque temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então isso tem muita coisa pra gente fazer, não precisa ficar ali atacando, enchendo o saco, perdendo a paciência, deixa a pessoa, ela tem problemas, né? São pessoas normalmente que são educadas para um tipo de mente castradora, né? Arbitrária, que não respeita a vontade do filho porque não corresponde à vontade dela, porque se o filho tiver vontade que é igual a dela, ela vai adorar. Isso a gente já sabe. Entendeu? É arbitrário por quê? Porque ela se traveste de mãe preocupada para no final das contas falar que ela tá preocupada só com aquilo que o filho dela discorda. Porque com o que concorda, ela acha que tá ótimo. Aí alegou que levou em nutricionista e que todas concordavam com ela. Claro, a gente tem um monte de nutricionista especista, então a gente também não vai poder contar com essas. Mas ainda bem, estão sendo formados muitos profissionais nesse momento na área de medicina, veterinária, nutrologia, nutrição, educação física. Estão sendo formados muitos profissionais veganos e daqui 5, 6 anos a gente vai ter um cenário muito mais fácil, né, pra gente poder escolher e passar não 2, 3 ou 10 pessoas, mas passar uma lista gigante de profissionais que atendam em todas as regiões para que isso seja mais fácil. Enquanto isso, vamos fazendo todo o nosso trabalho. Pacificidade. Falar com grosseria, com violência, não é bom. Você vai pegar um cesto enorme de joias e se conseguir atingir 2 ou 3, dê-se por satisfeito, porque é muito. Na verdade, quando você fala com violência, se perde muita coisa. É como jogar sabedoria no vento. Vai soprar, vai cair um monte fora e se der certo 1 ou 2, tá ótimo. Então, não falar com violência. Outra coisa, ser muito responsável, ou seja, não minimizar mesmo os riscos de passar informação desconexa. Tente fazer cross-check. Se é para você, você pode fazer o empírico, né? Eu vou ver se eu quero, se eu vou experimentar, se der certo eu continuo, se der errado eu paro. Mas quando é para passar para o outro, 3 fontes no mínimo. 3 fontes no mínimo. Hoje, esse mesmo veículo que a gente usa aqui para conversar, ele serve para a gente fazer pesquisa. Vai lá no Google, Wikipedia, fuça várias fontes, 3 fontes no mínimo.
usando todo o bom senso para poder falar de alguma informação. Passar informação para o outro é de muita responsabilidade, tá? Então, essas duas coisas, pacificidade e responsabilidade. Se conseguir, além de tudo, experimentar junto, né, fazer aquele movimento de acolhimento, de falar, vamos junto experimentar, eu faço aqui, você faz aí, melhor ainda. Se a gente não tem tempo para tudo isso, eu já não tenho mais, eu já não estou conseguindo mais, ainda bem, que isso significa que eu tenho um número de pessoas me solicitando que é muito expressivo, e é de muita qualidade, porque são pessoas também muito empenhadas. E aí, enfim, aí a gente tenta lidar assim. Olha só, a Paula tá perguntando aqui se eu podia passar um shampoo vegano. Eu gosto muito da Súria, que é uma empresa vegana. A dona é vegana e os produtos são veganos. Então, eu confio. Mas o preço dele não é dos mais acessíveis. Então, o que eu faço? Eu faço aquelas coisas meio naturebas. Eu uso bicarbonato de sódio com chá de alfazema ou de alecrim, alguma coisa assim, e lavo o cabelo, alterno. Bom, daí com isso eu não gasto quase nada, né? E aí eu junto um dinheirinho, quando eu tenho um dinheirinho a mais eu vou lá e compro o Súria. E às vezes eu ganho de presente também de alguém e fico muito feliz quando eu ganho de presente, mas isso não acontece o tempo todo. Então eu uso o Súria quando dá. E quando não, bicarbonato com chá de alecrim ou chá de alfazema, que eu tenho no quintal mesmo. Mas meu cabelo não é pintado, então ele não requer grandes coisas, tá sempre despenteado, eu não vou em salão, eu mesma que corto. Então é isso aí, tá? Mas eu sei que tem parceiros que tem canais no YouTube e canais e páginas que eles têm orientações veganas. Se você colocar lá shampoo vegano, vai aparecer um monte. E eu indico o Bora Veganizar no YouTube da Cecília, que é Maria Cecília, que é fantástico. E ela tem lá um programa que ela fez só falando de produtos veganos. Então aproveitem, porque assim vocês vão encontrar informações ótimas, ótimas mesmo. São pessoas muito responsáveis que têm elaborado essas listas, tá bom? O que mais? Deixa eu ver se tem alguém aqui. No Troll Ajuda tem uma lista também ótima de produtos cosméticos. Tem bastante gente fazendo isso. A Ariane Marcinari estava dando também umas dicas. Anotem, Ariane Marcinari. Ela está nos meus contatos do Facebook também. Enfim, o que eu queria mesmo era que a gente começasse a falar dessas generalidades e um transmitir para o outro, sempre levando em consideração os dois pontos principais. Os outros que a gente pode agregar, tudo bem, mas fala pacífica, não perca a paciência, respira 200 vezes e volta. E responsabilidade ao transmitir informações, que seja muito sério, isso é muito sério. A Jaqueline está falando para acabar com o comércio de animais, porque está insuportável. Tem um parente dela vendendo coelho a R$10. Gente querendo trocar animal por um vidro de perfume. Olha, gente, isso é uma pauta que eu acho que merece um vídeo à parte. Mas como a gente está falando aqui de tutela e responsabilidade ao conscientizar, pais, mães, por favor, animal não é brinquedo. Uma criança não tem condições, responsabilidade, maturidade, entendimento para tutelar um animal. Nem, olha, comércio de cachorro e gato, com tanto animal abandonado por aí. Mas eu quero um que o pelo eu não sei como, que não sabe. Por favor, gente, parem para pensar, são vidas, não são objetos. Esses animais caem do segundo andar. Eu peguei um pássaro silvestre que foi retirado da natureza, caiu do segundo andar do prédio, moeu o bico inteirinho, bico destroçado, chegou para mim pingando sangue. Sabe, parem para pensar, desconstruam essa mente absurda de exploração. O animal não é objeto, eles demandam cuidados, eles fazem xixi, cocô, eles têm parasitas, vermes, pulga, carrapato, eles pegam alergias, eles roem coisas, eles rasgam coisas, eles mastigam sapato, eles levam coisa para o quintal, eles destroem batente da porta. Vamos parar de dar presente para criança, animal de presente. Vai na loja de brinquedo, compra uma pelúcia, tem uns passarinhos que cantam bonitinho, dá um passarinho de plástico para elas, de sei lá do que, mas
por favor, não deixe as crianças crescerem acreditando que elas têm direito de deliberar sobre a vida de um animal. Passar 10 horas fora de casa e deixar o bicho sozinho dentro de casa, deprimido, roendo tudo. Aí quando chega, soca a cara do bicho porque ele comeu o telefone, porque ele mastigou uma almofada. Mas é claro, gente, onde esse povo tá com a cabeça? Pai e mãe vive dizendo que quer o melhor para o seu filho, mas o melhor não é satisfazer capricho. Não é não parar para avaliar, para pensar. Sabe, eu tenho uma série, eu posso fazer uma série explicando para as pessoas o que é ter um santuário, resgatar animais de maus tratos, de abandono ou de tráfico e tutelar. Gente, isso dá um trabalho que só a gente fazendo com muita força e coragem, determinação e consciência que a gente dá conta de limpar ambientes, de manter tudo higienizado, de comprar comida, remédio, levá-los aos veterinários adequadamente, zelar pela segurança deles, ter que fazer escolhas limiares, lidar com perda, porque os animais têm vida frágil, eles morrem, a gente fica abatido. Gente, é muito sério isso. Por que os pais insistem em estar na internet e volta e meia a gente vê? Tinha uma maluca lá querendo trocar um animal por uma casa da Barbie. Olha, ela bota o animal para procriar, insemina, no caso nem é inseminação, né? Porque a maioria usa gato e cachorro para fazer comércio, então eles botam para cruzar, às vezes animal, esses toy, né? Que são modificados para caber na mão do homem, e o bichinho fica todo cheio de defeitos, gatos que para ficar com a carinha macetadinha, obstrui canal lacrimal, tem sérios problemas respiratórios, a caixa respiratória não responde. E aí eles põem para cruzar, às vezes cruza com um macho maior, a fêmea não aguenta, morre no parto, pare filhotes com defeito, com compressão da caixa craniana. Aí eles pegam o animal, costura. Teve um caso que costuraram o pênis do animal para parecer uma pichotinha, para parecer que era fêmea, porque a fêmea era mais cara, porque era matriz reprodutora. É cada atrocidade que se faz. Paga-se 2, 3 mil reais. Esses dias tinha um Lulu da Pomerânia, uma raça de cachorro de companhia aí, que chamam de cachorro de companhia, né? Cobrando 4 mil reais no animal. E os abrigos lotados de animal, implorando tutela. Sabe, assim, é muita falta de consciência em setor demais. Assim, a gente chega uma hora que a gente fica exausto, porque é tanta loucura, é tanto massacre que a gente tem que cuidar, que eu já disse que eu vou fazer um vídeo só falando da lista de maus tratos, massacre, exploração e morte dos animais. Vocês vão ver, a gente vê o começo e não vê o fim da lista. É muito sério isso. Então, assim, tem que coibir. Você que tem um pouco mais de consciência, aí a sua irmã não tem. O que você faz? Você fala pra ela, por favor, né? Aí ela vai mandar você plantar batata, que eu sei. Eu sei porque eu tenho uma que fez a mesma coisa. Sabe? O problema é meu. E a minha irmã ainda é metida gateira, né? Então isso é o passaporte que ela precisa para a consciência dela ficar limpa, para ela continuar comendo porco, vaca e etc. Então ela socorre meia dúzia de gatos, e aí anda lá, faz uma tatuagem de gato, coloca uma camiseta escrito gato, amo gato, adoro gato, compra pijama de gato, calcinha de gato, echarpe de gato, e beleza, não preciso mais fazer nada, porque eu já sou uma pessoa preocupada com os animais, como se animais se resumissem a gato, e todo o resto passa batido. Então eu sei que você fala assim, mas o que eu vou fazer? A minha irmã, eu vou falar pra ela, ela vai falar pra eu me meter com a minha vida. E você fala, não tem problema, mas você passou aquele recado. E ela vai ficar com aquela coisinha cutucando na orelha dela. Ela vai, pode ser que não, pode ser que ela continue, mas você fez isso. Tá? Então, é claro, os tutores só pensam no bem-estar dos filhos deles, né? Dos seus tutelados, que são seus filhos humanos. E aí, quando consegue gostar de um cachorro ou um gato, já acha que tá bom demais, mas não tá. E a gente precisa ficar de olho nisso o tempo todo. Parente, você é vegano, você é abolicionista e você tem um parente que compra animal, ou que reproduz animal para vender, que quer trocar um animal por um vidro de perfume.
vendendo coelho a R$10. Viviane Clemente, que é uma das parceiras que inclusive me pediu para tutelar o Zezé Arranca Piercing, ela volta e meia, ela inserta em loja de animais e retira coelho de um pet shop que deixa os coelhos no final de semana prolongado, sem comida, sem água lá. Mas é tão barato, porque eles reproduzem muito, né? Então, deixa aí, se morreu, joga fora. É assim que se lida com a vida. E aí depois de viver uma vida inteira com esse tipo de mentalidade grotesca, aí quer que as pessoas que foram criadas assim sejam sensíveis umas às outras. Tudo assim, o não matarás é só não matarás gente. O resto pode matar. Que tipo de consciência é essa? Que tipo de mente é essa que acredita nas coisas dessa maneira tão canalha? Vamos mudar isso, a gente vai mudando isso aos poucos, isso falando todo dia, sem parar, todo dia tem um vídeo. Mas eu já falei isso, não tem problema, eu falo de novo. Tem muita gente que não viu, né? Porque enquanto tem 35, 40 pessoas que assistem nossas conversas, até o cabo de um dia, mas assim, na verdade o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Isso é um ponto de areia no oceano, é uma gota d'água no oceano, ponto de areia na praia, né? Mas a gente fala de novo e joga isso para o universo. Quem sabe a gente vai conseguindo conquistar essa consciência nos tutores, porque as crianças, elas não vêm prontas. Criança, como eu sempre digo, a gente chega no mundo aqui sabendo fazer 2 coisas: sugar e gritar. Aí a gente suga para poder se alimentar e grita para poder chamar a atenção das pessoas para conseguir se alimentar. E a gente permanece fazendo isso o resto da vida, de outras formas, né? A gente continua chupinhando, predando, explorando, que é a nossa forma de perpetuar esse sugar, né? Sugar sem escrúpulo, e a gente continua fazendo isso para conseguir as coisas, devasta as florestas, devasta os oceanos, os rios, as cachoeiras, destrói a terra toda, empesteia tudo e chora. Chora é o quê? Chora mesmo. Chora, se faz de coitado, diz que não aguenta, diz que não consegue. Isso aí é chorar. Eu não posso, eu queria ser vegano, mas eu não consigo, porque eu tenho dor, não sei onde, porque o médico disse que eu não vou aguentar. Eu fiquei 2 meses, mas passei tão mal. Nossa, eu fiquei tão mal que eu não consegui. Você ficou mal e não conseguiu domar sua mente. E por conta disso, os animais ficaram bem piores, né? Porque só tem uma dica prática de como se tornar vegano sem sacrifício. Ponha-se no lugar dos animais, aí você vai conseguir, porque existem muitos veganos. Só aqui no Brasil dizem que tem 15 milhões de vegetarianos. Se tem 15 milhões de vegetarianos, vamos lá, que tenha metade disso seja vegano. Então, significa que esses 7 milhões aí, de alguma maneira, conseguem sobreviver, né? Eu sou uma vegana que está viva, não estou morta. Meus filhos também não estão mortos, estão muito bem de saúde. Meu marido também, e eu tenho muitos parceiros que também estão. Então é isso, é tentar bater nessa tecla todo santo dia, até que as pessoas vão ganhando informações para poder escolher. Daí, quando elas tiverem as informações, a gente começa a fazer uma outra pressão de outra forma, né? Porque por enquanto elas nem sabem que a roupa delas vem do esfolamento de animais vivos, né? Esfola o animal vivo, elas não sabem que é testado nos olhos dos coelhos. As pessoas ainda acreditam. Gente, eu vou falar uma coisa e eu sei que muita gente vai falar que eu estou falando besteira, mas eu sei o que eu estou falando. As pessoas não sabem que as penas dos travesseiros delas vêm de arrancar a pena do ganso sangrando. Elas não sabem disso. Elas acham que a pessoa que cria ganso cata no quintal. E são aquelas pessoas que acham que se for catando no quintal ou se matar o ganso também pode arrancar. Porque elas só não suportam a tortura, porque dá aflição nelas. Mas aí é que entram os bem-estaristas. Eles são favoráveis a matar. E a gente precisa transmitir para essas pessoas a informação do quanto é nocivo, danoso para o mundo inteiro essa matança, que isso não faz sentido, que os animais têm direito de viver, ter liberdade, dignidade, integridade, como eu sempre digo. E aí é dizer isso para as crianças todo o tempo. Se a gente pegar uma criança escondidinha ali, a gente não vai fazer ela brigar com o pai dela, a gente não vai ficar dando informações que podem incorrer em guerras, a gente simplesmente vai falar do lado positivo
objetivo. Os animais livres não sofrem, eles são seus amigos e é assim que tem que ser. E a gente, enquanto isso, tá correndo aqui, produzindo cartilha, produzindo material, musiquinha vegana, para ajudar todo mundo que tiver disposição dessa força-tarefa, tá? Acho que por hoje a gente encerrou, porque eu não vou conseguir falar muito mais, senão fica muito longo, muito extenso, e aí muita gente perde muita coisa. Tá? Eu só agradeço muito que vocês tenham participado, vão compartilhando esses vídeos, vai transmitindo esses vídeos para as pessoas, para elas ouvirem. Às vezes não ouve tudo, ouve uma frase, 2 frases, tá bom também. O importante é que a gente não pare. Esse trabalho é muito grande, a gente tem muita grama ainda para cortar e não dá para desistir, não dá para parar, não dá para amolecer. Tá bom? Um beijo para todo mundo, gente. Muito obrigada. Tchau.